Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de operações unitárias, onde a operação unitária agora vai ser a operação de adsorção. Vamos estudar inicialmente o princípio da adsorção e depois a gente vai ver algumas aplicações dessa metodologia, ok? Bom, a adsorção é a acumulação de uma substância em uma interface. Entenda-se interface como sendo uma superfície, ok? Mas qual será que é a diferença entre adsorção e absorção? Bom, acho que essa imagem pode ajudar a gente a entender. Quando nós falamos de adsorção com D, estamos falando de uma superfície. Então, a interação do soluto vai acontecer apenas com a superfície de algum absorvente. Esse absorvente pode ser sólido, pode ser líquido, ok? Já numa absorção com B, nós temos uma interação total do soluto para dentro do absorvente, né? Então envolve um volume maior e não apenas a superfície daquele adsorvente, ok? Bom, normalmente na adsorção nós utilizamos como adsorvente substâncias sólidas. Por quê? Porque os sólidos apresentam a propriedade de reter moléculas em sua superfície e essa propriedade pode ser bastante acentuada no caso de materiais porosos ou finamente divididos. Lembra que nós falamos ali que a adsorção tem a ver com superfície. Então, quanto maior a área superficial de um adsorvente, melhor. Isso quer dizer que só a área externa, só a superfície externa, por exemplo, de um grão de carvão ativado, teria uma superfície muito pequena. Por isso, normalmente, os carvões ativados ou os outros tipos de adsorventes, eles são muito porosos, porque se nós olharmos um poro, ele vai ter uma entrada, mas lá por dentro, vários caminhos, vários túneis que vão permitir que haja uma grande área superficial, consequentemente, uma grande possibilidade de contato entre o soluto e o adsorvente. Outra coisa bem importante em relação aos poros também é o fato de que um tamanho de poro pode limitar a entrada ou a adsorção de alguma molécula indesejada. Por exemplo, se a minha intenção é adsorver as moléculas pequenas, eu preciso ter poros bastante pequenos, e aí as moléculas grandes não vão ter acesso a essa grande área superficial que as moléculas pequenas vão ter acesso. Dentro do fenômeno da adsorção, podemos distinguir duas diferentes classes de interação entre as moléculas do meio fluido e as do sólido, baseando-se na natureza das forças que as unem. E é dessa forma que nós classificamos também as adsorções. Podemos ter o que nós chamamos de adsorção física, onde as interações físicas estão presentes, sem haver alteração das propriedades químicas nem do adsorvente, nem do adsorvato, ou ainda a adsorção química. Nesse caso, vai acontecer uma reação química, uma alteração da espécie química que está interagindo ou está sendo absorvida ou que está adsorvendo. Lá na adsorção física, também conhecida como fisiosorção, nós temos que o tipo de adsorção e interação entre as moléculas no meio e do sólido ela é bastante fraca, com ligações do tipo apenas intermoleculares, baseadas principalmente em forças de Van der Waals ou de polo induzido e as interações eletrostáticas do tipo dipolo-dipolo. Normalmente, a adsorção física ocorre a baixas temperaturas, rapidamente e ela é facilmente reversível. Já a adsorção química é uma adsorção, também chamada de quimisorção, que ocorre havendo uma interação química entre a molécula que está no meio e a molécula do sólido, ou então uma interação química entre o adsorvato ou soluto e o adsorvente. Neste caso, as forças de ligação são de natureza covalente ou até iônica. Então, a força dessa interação é muito maior.
Ocorre uma ligação química entre a molécula do meio e a do sólido, o que altera a estrutura eletrônica da molécula quimisorcida, ou seja, vai haver troca de elétrons, troca ou compartilhamento de elétrons. Ao contrário da adsorção física, as temperaturas desse processo normalmente são bastante altas, porém é necessário que a reação seja conduzida numa faixa de temperatura na qual a quimisorção dos reagentes ela é apreciável, ou seja, tem que ser uma faixa de temperatura que não vá alterar nem o adsorvente e nem o adsorvato. Termodinamicamente falando, em relação à adsorção química, nós temos que esse tipo de adsorção ele pode ser irreversível em alguns poucos casos, também que as entalpias, as energias dessas interações são da ordem de entalpias de reação, ou seja, valores altos de entalpia, como se fosse uma reação química mesmo, porque é o que elas são. Elas podem ser inclusive endotérmicas, embora é mais comum que sejam exotérmicas. E quando ocorre a dissociação da molécula e completa mobilidade bidimensional, vai causar um aumento do grau de liberdade e valores positivos para a entropia e para a entalpia. Comparando então as diferenças aí entre fisiosorção e quimisorção. A fisiosorção ela tem um baixo calor de adsorção, ela não é específica, porque o tipo de interação Van der Waals, de polo, não é muito específico. Ela pode acontecer de forma mono ou multicamadas, justamente porque o adsorvato pode interagir com o adsorvente, formando uma primeira camada, e depois esse próprio adsorvato vai interagir com os próximos que vão chegando. Então, vai formando múltiplas camadas de soluto adsorvido em cima do adsorvente. As moléculas adsorvidas, elas não sofrem nenhum tipo de dissociação ou perda de elétrons, nem compartilhamento. Ela ocorre a baixas temperaturas, não precisa de nenhum tipo de ativação, é rápida e reversível e não há transferências de elétrons. E na quimiosorção, o calor de adsorção é da ordem de entalpias de reação, então ΔH bastante altos, altamente específica, justamente porque ela é uma reação química. Por ser muito específica, ela ocorre somente através de monocamadas de adsorção e não de múltiplas camadas. As moléculas adsorvidas sofrem algum tipo de dissociação. Ela acontece em altas temperaturas normalmente, precisa normalmente de uma ativação e isso pode levar ao fato de ela ser irreversível. E há a transferência de elétrons, levando à formação de uma ligação química propriamente dita. Como características importantes para um adsorvente, temos que levar em consideração, primeiramente, uma grande área superficial. Se apresentar grande área superficial, fornecerá uma grande capacidade de adsorção, como nós já falamos. E o interessante é ter uma grande área superficial num volume menor possível. E isso se obtém a partir de grãos com bastante porosidade. Além disso, quais são as características que esses poros devem ter? O tamanho dos microporos vai determinar a acessibilidade das moléculas de adsorvato para a superfície interna de adsorção. Então, é importante saber o tamanho da molécula que se quer absorver para escolher o tamanho adequado de poro. O tamanho dos poros e a sua distribuição é uma propriedade importante para caracterizar o poder de adsorção do adsorvente. E é uma característica que tem que ser pré-determinada, tem que se conhecer bem o adsorvato para se estabelecer qual é a melhor característica de poro para o adsorvente. Além disso, a polaridade. Então, a adsorção vai acontecer de uma molécula ou de outra também devido à polaridade dos adsorventes. Os adsorventes polares, que são chamados hidrofílicos, eles vão ter afinidade com uma substância polar, como por exemplo água e álcoois. Então,
o solvente tem que ser algo polar também. Alguns exemplos: os aluminosilicatos, também chamados de zeólitas, alumina purosa, sílica gel. Então, são alguns dos adsorventes polares mais utilizados. E os adsorventes não polares, chamados de hidrofóbicos. Nesse caso, eles têm mais afinidade com óleos e hidrocarbonetos do que com a água. Alguns exemplos desses adsorventes são os adsorventes carbonados, adsorventes poliméricos principalmente, né? E ainda os poliméricos têm sido muito usados ultimamente pelas indústrias, principalmente indústrias farmacêuticas e de separação de bioprodutos, né, de produtos de alto valor agregado. E esses polímeros, eles podem ser transformados tanto em polímeros polares quanto em polímeros não polares. Então, eles podem ser usados nos dois casos para absorver tanto moléculas polares quanto moléculas apolares. Em relação à velocidade da adsorção, ou a cinética, nós podemos dividir o processo de adsorção em 4 etapas. E a cinética do processo de adsorção vai depender da velocidade de cada uma dessas etapas. Então, nós temos a primeira etapa é o transporte no seio da solução, ou seja, tem a ver com a agitação da molécula lá no meio da solução. A segunda etapa é o transporte por difusão através da camada limite. O que é a camada limite? Imagina que aqui é um pedaço da superfície de um adsorvente, né, de um material sólido, e ele está imerso numa solução onde vai estar o soluto também, onde que vai ficar absorvido nele. Próximo desse adsorvente existe uma camada de líquido, uma camada daquele solvente, que por mais que você agite a solução, essa camada não vai sofrer agitação, é uma camada que está mais ou menos presa ao adsorvente. É o que nós chamamos de camada limite. E como essa camada está muito próxima do adsorvente, ela se mexe junto com o adsorvente. Ela não se mexe junto com a solução. Então, esse processo de transferência de massa do adsorvato, né, da molécula, do meio da solução para a superfície do adsorvente é através dessa camada limite. É um processo de difusão. A terceira etapa é o transporte através dos poros, ou seja, a molécula tem que chegar, tem que ir passando através dos poros. Esse processo também acontece por difusão. E por último, a adsorção propriamente dita, que é o momento onde acontece a interação entre o adsorvente e o adsorvato. As 4 etapas podem ser otimizadas para que se consiga uma melhor velocidade de reação. Então, no primeiro caso, transporte no seio da solução envolve o movimento do material, da substância, ao ser absorvido, que é o adsorvato, né? Através do seio da solução líquida para a camada limite, ou filme fixo de líquido existente ao redor da partícula sólida. Então, naquela figura, é quando o adsorvato ainda está em solução, ele ainda está sendo solvatado pelo solvente. Ele tem que se movimentar com facilidade. Esse tipo de movimento ele vai ser sempre favorecido, por exemplo, por agitação. Então, se eu quiser otimizar essa etapa de transporte no seio da solução, eu preciso de duas coisas. Primeiro, que esse adsorvato tenha afinidade com esse solvente, para que ele fique em solução e não queira precipitar ou não queira se aglomerar para se proteger do adsorvente. Então, um fator importante é a afinidade entre o solvente e o adsorvato. E depois, a própria agitação. Quanto mais eu fornecer energia para essa molécula se movimentar, melhor. Assim, ela consegue chegar mais rapidamente até o início da camada limite do adsorvente. A segunda etapa, que é aquele transporte por difusão através da camada limite, já não depende mais da agitação, mas ele continua dependendo da interação entre o adsorvato e o solvente. Agora o processo vai acontecer por difusão,
mas tem que ter afinidade. A molécula do soluto, ali do adsorvato, não vai conseguir difundir pela camada limite, que é dissolvente, se não houver interação entre o adsorvato e o solvente. Além disso, para que o solvente molhe bem o adsorvente, também tem que ter uma boa interação entre esse solvente e o adsorvente, a superfície sólida, ok? Depois disso, vem o transporte através dos poros, que é mais ou menos a mesma coisa que já acontecia ali na camada limite. Então, tem que continuar acontecendo, tem que existir uma boa afinidade entre o solvente e o adsorvato, e também o solvente e o adsorvente. Porque se o solvente e o adsorvente não tiverem afinidade, esse solvente não vai penetrar dentro dos poros e não vai conseguir levar junto com ele, né, a molécula a ser absorvida, ok? Então, o estudo desse solvente é muito importante. Esse líquido, né, essa substância que vai servir tanto como solvente para aquele adsorvato, como caminho para que o adsorvato chegue até o adsorvente, tem que ser muito bem pensado, tem que ter uma afinidade total entre essas três substâncias. E por último, a dissorção propriamente dita, que é a ligação entre o adsorvato e um sítio disponível do adsorvente, que pode ser uma fisiosorção ou uma quimiosorção. Isso aí pode ser otimizado através do estudo de afinidade entre a molécula que vai ficar adsorvida e o seu adsorvente. Os dois têm que ter compatibilidade, têm que ter afinidade, têm que ter polaridades compatíveis. O processo contrário é o da dessorção. Então, depois que o material tiver adsorvido, o que tem que ser feito para você recuperar esse material que foi adsorvido? Você faz o processo de adsorção. E aí você pensa tudo ao contrário. Você precisa primeiro desfavorecer a adsorção, depois fazer com que esse material saia de dentro dos poros e vá para o seio da solução. Então, o pensamento é quase que o contrário do que você pensa para otimizar a adsorção.